Opa, joia? Ó Senhor Jesus, mais um estudo aqui. Hoje eu gostaria de falar de uma questão que é a base de tudo, inclusive para Deus, né, para a Bíblia, que é a família, né? E os valores cristãos hoje, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, que fica tão difícil hoje em dia, né? Eles nos taxam de conservadores, né? Ter família, ser conservador, ser moderninho, ser sozinho. É isso que fica parecendo, entendeu? Aquela família tradicional, papai, mamãe, vovô e vovó. Gente, tá lá no início. Isso não foi invenção de conservador, nem invenção. Isso foi invenção de Deus. A família foi uma invenção de Deus. A família, ela é uma instituição, ela que foi criada por Deus. E ela que é o alicerce ali da sociedade. Eu não entendo porque tanta revolta com as pessoas com família, entendeu? Porque as pessoas hoje ficam se apregando contra a família. Os valores, eles podem até mudar um pouco, né? Mas o essencial é que nós, enquanto cristãos, mantenhamos os princípios bíblicos em nossas casas, em nossos lares. Lá Gênesis 2:24, Deus mostra que a família tem que existir até para poder perpetuar a raça humana no mundo. Aqui, ó. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, eles vão formar uma nova, um novo núcleo familiar, né? Deus, ele planejou desde o princípio o casamento e uma união sagrada e indissolúvel. O marido e a esposa, eles devem caminhar juntos, serem parceiros, gente, em amor e unidade. Isso é uma invenção de Deus. Deus inventou a família. Aí você fala, beleza, mas pra quê? Qual que é o propósito da família, Fabrício? Olha, o propósito da família é formar o caráter e passar os valores para as próximas gerações. Porque nós devemos ensinar aos nossos filhos os nossos valores que nós temos. Eu, quando era mais jovem, eu tive um professor indiano chamado Mahamu, que ele era professor de física. O filho dele ia nascer aqui no Brasil. Ele era indiano. Na verdade, ele é Bangladesh. E quem nasce em Bangladesh, Bangladesh. Não é bangladeshiano, não. A gente até brincava com ele. E ele falou que o filho dele nascendo, ele ia voltar para Bangladesh para poder criar o filho dele de acordo com os valores e a cultura de Bangladesh. Ou seja, ele, apesar de não ser cristão, provavelmente alguma outra religião, mas ele tinha profundamente arraigado nele que o filho dele também deveria ter a mesma cerne, ter os mesmos valores que ele. Isso é família. Na Bíblia, nós como cristãos, nós devemos criar nossos filhos com valores cristãos. Em Provérbios 22:6, fala o seguinte: ensina a criança o caminho que deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é uma verdade absoluta, porque mesmo Mahamu não sendo cristão, ele foi educado desde criança na cultura dele e ele não se desviou daquela cultura. E se você ensinar a criança os valores cristãos, eles não se desviarão dos valores cristãos. Vão continuar. O caminho correto é Cristo. Então ensine a criança a andar no caminho de Cristo, que ela nunca vai se desviar dele. Amém? A missão dos pais é essa que é a responsabilidade dos pais. Ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É os pais.
Não é o pastor da igreja, não. O pastor da família é o pai. A pastora é a mãe. Então, eles que têm que proporcionar uma base sólida para que eles cresçam com uma fé e com uma moral cristã. O papel do marido e da esposa é muito importante. A Bíblia ensina que o marido e a esposa devem cumprir seus papéis com o maior respeito. Em Efésios 5:25, fala: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que a gente vê hoje em dia? É mulher e homem brigando, tendo muita morte, acontecendo essas coisas ruins. Por quê? Primeiramente que eles não estão seguindo Cristo. Quem segue Cristo tem um coração bom. E uma pessoa que mata a outra já se desviou do caminho. Pode se arrepender e voltar? Pode. Mas olha que besteira que a pessoa faz. Ela estraga a própria vida. Um momento de raiva ali. E não é isso que Deus quer. O marido, ele tem que amar a esposa. Ela é a joia dele. E a esposa tem que amar o marido. Está escrito em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Submissa é sob missão. Deus, ele instituiu o marido para cuidar da família, da mulher. Instituiu a mulher para cuidar da família, dos filhos e educá-los. O homem também tem que educá-los. E eles juntos devem saber exercer suas funções e serem parceiros, não adversários. Isso que é a família, isso que é a instituição que Deus deseja. A submissão bíblica, ela não que significa que você é inferior, mas sim uma relação de respeito e de cooperação mútua, onde o marido lidera com amor e a esposa responde com respeito e com total apoio. É assim que funciona. Se não tiver isso, se você está casando só para ter sexo, cara, não é isso que Deus quer. Ué, se você quiser ter sexo, vai numa casa aí de profissionais do sexo, se for só isso. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é você seguir os passos de Cristo, e a família está instituída ali. Você se casa com uma mulher para ser parceiro dela e ela ser a sua parceira. Ela te respeita e você respeita. Respeito mútuo. Um sempre fica em débito ao outro de amor. É isso que é ser família. Tem homem que acha que manda na mulher e tem mulher que acha que manda no homem. Na verdade, vocês têm que encontrar um acordo. Amém? E tem que criar. Aí, olha a responsabilidade para quem tem filho. No caso, eu ainda não tenho. Mas para quem tem filho, as crianças, elas são presentes de Deus e devem ser criadas com disciplina e amor. Imagina você estar numa casa onde só tem briga. É o marido brigando com a mulher brigando com o marido. O que aquela criança vai crescer? Quais são os valores que aquela criança vai ter? O lar tem que ser um lugar gostoso. O menino chega em casa, seja um lugar que ele goste de ficar. Teve uma pessoa que me contou que ela chegava em casa, a luz estava acesa, ficava dando volta de carro no quarteirão até a luz apagar.
Por quê? Porque a pessoa não se sente em casa, na própria casa. Então, pais, mães, cuide para que sua casa seja um lar que transmita paz, alegria, que seu filho se sinta à vontade, que quando chegar o dia do casamento dele e que ele for casar e ter a família dele, ele se inspire nesse lar como modelo para que ele faça da casa dele um lar semelhante. Porque é isso que Deus quer. Em Colossenses 3:21 está escrito: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Muitas vezes você vê pai tesando o filho aí, fazendo raiva, pai e mãe. Quantas vezes eu sou um exemplo que minha mãe e meu pai, às vezes eles me deixavam chorando de raiva quando eu estava em crescimento. Eles não eram cristãos. Eles eram católicos por tradição, nem iam na igreja católica, bebiam pra caramba, alcoólatras. E isso afetou a mim, a meus irmãos. Tanto eu quanto eles não queremos ter um lar parecido com o que tivemos. Claro que teve os momentos felizes. E meus pais foram ótimos pais, principalmente depois que meu pai foi para Cristo. Ele virou um pai excepcional. Mas antes, não, era um pai que só chegava em casa tonto, às vezes brigava com a minha mãe, às vezes dormia assistindo televisão. E às vezes eu queria brincar com meu pai, como toda criança. Meu pai estava lá, no chão, deitado, bêbado. É isso que a gente quer para a nossa casa? É isso que a gente quer para a nossa família? É esse exemplo que a gente quer para os nossos filhos? Que ser homem é chegar em casa bêbado e ficar deitado no chão? Que ser homem é fumar? Que ser homem é tratar mal a mulher? Mulher, ser homem ser mulher é desafiar o marido o tempo todo? Mulher, ser mulher é fazer raiva? É falar mal do marido e da família? Não. Que quando você fala mal da família, tanto homem quanto mulher, você está falando mal de você. Segura essa. Quando a gente fala mal dos nossos pais, nós estamos falando mal da nossa origem. E quando a gente fala mal da nossa esposa, a gente está falando mal de nós mesmos. Que quem escolheu ela para ser esposa? Não foi você? E minha esposa, quando você está falando mal do marido, quem escolheu ele para ser o marido? Não foi você? Você está dizendo para todo mundo: olha como eu sou estúpido, escolho pessoas ruins para ficarem do meu lado o resto da minha vida. Já pensou por esse lado? O pessoal acha bonito aí, né? Ah, meu marido não vale nada. Ah, minha mulher aprontou de novo. Ah, meu filho é um vagabundo. Mas quem criou o filho? Você está falando que você não sabe educar. Você está falando que você é um incompetente. Ah, mas eu não tive tempo. Então, para quem inventou ter filho? Ah, porque eu achava que eu ia conseguir. Filho não vem com manual de instrução. É difícil. É complicado. Então, se você quer ter família, você tem que ter direitos e deveres. É uma bênção também. Porque família traz consigo companhia, apoio, muita coisa boa. Mas traz os deveres. O pai, ele tem que manter a casa. A mãe, ela tem que auxiliar o pai. Tem muito lar aí que a mãe mantém a casa e o pai, ele ganha menos, ele auxilia. Mas é um acordo, é lindo, é maravilhoso.
E o filho admira os dois. Isso é legal. Toda família ela enfrenta desafios, ainda mais hoje, com tanta porcaria aí na televisão, na internet, nas amizades falsas aí. Já existia, sempre existiu. Ué, Caim não matou Abel lá? Primeira família, assim, já teve um fato ruim, mas família é ruim por causa disso? Não. Tem famílias exemplares. A família cristã lá, José, Maria e Jesus Cristo. Pô, você tem um filho que é uma bênção, é o próprio Deus. A família de Timóteo. Quando Paulo encontrou Timóteo, Timóteo era tão bem educado na fé pela avó e pela mãe, que Paulo só mandou ele, ó, vai menino, arrebenta, porque sabia que Timóteo era um cristão legítimo, bem educado, bem instruído, porque tinha uma base familiar excelente. Hoje a família ela enfrenta as influências negativas, desconstrução de valores morais, excesso de tecnologia. Hoje, às vezes, tá almoçando ali, o menino tá lá mexendo no celular, o pai tá mexendo no celular, como é que vai falar do menino? A mãe tá mexendo no celular, como é que vai falar do pai e do menino? Eles estão juntos, mas a mente está em outro lugar. Em Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que não experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe que a sua família se molde de acordo com esse mundo. O mundo é uma porcaria. O mundo tem muita influência negativa, muitos maus exemplos, muitos ídolos de carne hipócritas, muitos ídolos de pedra aí, que não deveriam ser nem sequer adorados, muitos ídolos aí em várias áreas, na política e tudo, que não deviam nem existir. Mas, né, as pessoas gostam de ter ídolos, gostam de ser influenciadas pelo mundo. Também não tem como, gente, toda hora a gente é bombardeado, né? Mas se você se permanecer na palavra, permanecer em Cristo, você tem um escudo como Cristo, você não cai na esparrela. Eu frequentei faculdade. Ah, mas os meus amigos me ofereceram, eu bebo de tanto meus amigos me oferecerem álcool. Não, você bebe porque você quis. Se você fosse um verdadeiro cristão, você falava: não, meu filho, eu não quero, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. Ah, mas aí eu vou ficar antissocial, eu vou ficar sozinho. Não, você nunca está sozinho, que Deus está sempre com você. Essa é a verdade. Deus está sempre com a gente. Agora, se a pessoa só gosta de você porque você bebe, porque você fuma, porque você usa droga, a pessoa não gosta de você. A pessoa só quer um companheiro para ir pro buraco junto. Ou então ela quer te destruir. Então você não tem que conformar com esse mundo. Você não tem que ser o influenciado. Você tem que ser você o influenciador. E a família é um escudo forte para isso. Por isso que o diabo quer destruir a família. Por isso que eles falam hoje aí, ó: ah, não tenha filho não. Pô, você não tem filho, aí o que vai acontecer? Você não vai, a sua geração não vai continuar. Às vezes você teria um filho que seria um líder de uma nação e iria ajudar todo mundo. Como Esaú e Jacó, que o anjo falou para a mãe deles: você não tem 2 filhos aí, você tem 2 nações. E nações que se degladiavam, né? Então é o seguinte: às vezes quando você está matando um bebê ali no aborto, você está matando uma nação inteira, que talvez fosse uma nação que ia salvar o mundo, que ia salvar pessoas. Às vezes você está tirando ali um gênio que ia descobrir cura de várias doenças. Sabe por que você nunca vai saber disso? Porque você abortou. Tem até um jogador que jogou no Atlético, José Luiz Brito, mais conhecido como Obina.
O Obina, acho que ele foi o 7º filho. Não tenho certeza, depois posso confirmar. Mas acho que ele foi o 7º filho. A mãe dele já tinha tido 6. Ela tentou abortá-lo, porque já tinha tido muitos filhos. Pobre. Aí eu até compreendo o lado dela. Que ela pensou, poxa, vai passar fome, mas mais um para passar fome. Passar aperto, passar perrengue aqui na Bahia. Mas olha a bênção, o menino nasceu, mesmo ela tentando tomar remédios para abortá-lo, que é o propósito de Deus ali na vida desse rapaz. Esse menino se tornou um grande jogador de futebol, ficou rico, tirou todo mundo da miséria. Se ela tivesse abortado ele, ela ia estar na miséria até hoje. E ela sabe disso. E é um grande testemunho. Não sei se qual a fé deles, se são cristãos, o que eles seguem, mas olha, se ela tivesse destruído ali a família, ou esse membro da família, eles não estariam bem hoje. Então, a família, ela fortalece. Vocês olham em marca de carro aí, Honda, Mercedes, tudo sobrenome de família. Empresas familiares que cresceram ao ponto de virarem multinacionais, porque teve a força da família. Então, gente, família é importante para Deus. Família é uma coisa que deve ser conservada, para que nós devemos pensar como Josué, que falava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a sua casa, ela tem que servir ao Senhor, porque a família é um projeto divino e deve ser conduzido com base nos ensinamentos bíblicos. Quando nós seguimos os valores cristãos, nós construímos lares saudáveis e fortes, capazes de resistir aos desafios do mundo moderno. Que possamos, como os cristãos, escolher diariamente seguir o caminho de Deus para as nossas famílias. Amém? Ó Senhor Jesus, então, Senhor, permita que a família brasileira, que a família do mundo todo não seja destruída e sempre fortalecida, porque família é um apoiando o outro, em crescimento total. É o marido apoiando a esposa apoiando o marido, os dois se policiando ali e crescendo juntos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém? Espero que essa mensagem te edifique. E curta e compartilhe aí se você assim desejar. E que o Senhor te abençoe, independente de tudo. Amém? Ó Senhor Jesus.